que está no Parque Natural? Não, com certeza, aqui não se sente. Preciso olhar para a Serra da Rábida com os olhos e o coração bem abertos. São locais como este que fazem da Rábida uma serra especial. A sua flora mediterrânica, única no país, fez com que o Estado elevasse a Parque Natural a então área protegida por considerar insuficiente a sua proteção. Afinal, no seu interior existia uma indústria que vivia à conta da morte da serra. Estávamos em 1976. Envolvidos 25 anos, é isto que continua a acontecer ao Parque Natural da Rábida. Pedreiras esventram a serra e arrancam o calcário necessário para a produção de cimento e britas, as matérias-primas que alimentam a construção civil e as obras públicas, tão do agrado dos sucessivos governos. São eles que têm permitido este atentado contra um património que é de todos nós. O mesmo Estado que protegeu a Rábida é, afinal, o seu principal cliente. Não, eu não acho que isso seja hipócrita. Eu não chamaria isso hipócrita. Isso faz parte dos paradoxos da vida e das contradições da vida. Repare, muitas das atividades humanas, das quais hoje não prescindimos, são agressivas para o ambiente. O que está a acontecer aqui não é democracia. Nós temos a nossa democracia realmente ou em muito mais mãos, ou realmente as pessoas que estão a gerir o bem público não sabem o que é que estão a fazer. De facto, acho que não faz sentido num parque natural haver pedreiras, num parque natural desta natureza. Pois não, tanto mais que a Rábida é particularmente rica e variada do ponto de vista biológico. O que é único nesta serra é uma grande diversidade de plantas tipicamente mediterrânicas. Uma cadeia que começa nas rochas e termina na floresta, como esta. A Mata do Solitário, juntamente com a do Vidal e Coberta, foram classificadas reservas integrais, onde o cidadão comum não pode entrar. Nem mesmo o seu proprietário, a Casa Palmela, é há séculos detentora da Serra da Rábida. São zonas de proteção integral, reservas integrais, onde nós nem podemos ir, pela lei do parque, quer dizer, só através deles, mas quem paga contribuição, continuamos a pagar a contribuição. O senhor, se quiser lá ir, não pode? Não, tem que pedir licença. Não se pode. Mesmo sendo de vossa propriedade? Mesmo sendo a nossa propriedade, tem que se pedir licença. O que torna tudo mais caricato, porque a escassos quilómetros destas reservas destrói-se completamente a serra. Também nas entranhas da Rábida existem riquezas, algumas ainda por explorar. São grutas onde vivem grandes colónias de morcegos. Na Gruta do Frade existe uma colónia com mais de 2.000 indivíduos. Dizem os entendidos ser a maior de Portugal. Os paleólogos receiam agora pela sua sobrevivência, já que as pedreiras estão a atingir grandes profundidades. Aliás, algumas grutas foram já destruídas, outras sofrem com o impacto das explosões. São grutas espetaculares, com algumas dimensões, há uma que já tem perto de 2 km, com uma grande riqueza de litoquímica, ou seja, de formações, estalactites, estalagmites e outras coisas raras, e com a própria geologia dessas cavidades, que é muito importante. E são muito inéditas por estarem ao nível do mar. Mas também aqui, a entidade que licencia as pedreiras, o Ministério da Economia, fecha os olhos. Apesar de ser proibida qualquer exploração a menos de 500 metros de locais com valor científico ou paisagístico, todos, industriais e políticos, fazem letra morta da lei em vigor. À superfície, indiferentes à extraordinária beleza envolvente e subterrânea, as máquinas continuam a revolver as entranhas da serra, espalhando um pó que tudo cobre. Impedidas de fazer o processo fotossintético, as plantas vão definhando, tal como as gentes que por aqui vivem.
Os senhores têm sofrido muito com as pedreiras, não têm? Mais ou menos, da água, caminhões, o pó, tudo isso. Para a criança não é muito saudável? Não é. Fizeram a estrada nova lá em cima, mas eles agora passam por aqui outra vez, estão cabo das casas, a gente não pode estender roupa, temos muita falta de água durante o dia. Os tiros são enormes, são muito grandes, são disparos muito fortes e, com quem diz a minha, muito mais, não é só a minha, são todas. O que é que provocam os tiros? Provocam fendas na estrutura. Os senhores já se queixaram a alguém? A quem? Oh, tantas vezes. Destruíram tudo. Hoje a serra não tem vista nenhuma. Eu ia aqui acima, isto que é meu aí acima, via logo a alta rocha lá em cima. Hoje não vejo, hoje vejo só uma serra de pó. Não vejo mais nada. Eles querem ganhar o dinheiro. Os donos querem ganhar o dinheiro. As pedreiras, os donos do terreno querem ganhar o dinheiro. E a gente, praticamente, às vezes estamos a sofrer. Eu acho que é assim, eu acho que seja assim. Em 97, os industriais assinaram um protocolo com o Ministério do Ambiente. Nele, comprometeram-se a cumprir as regras quanto ao ruído e poluição ambiental. Acima de tudo, garantiram fazer recuperação paisagística à medida que vão encerrando frentes de lavra. Na mesma altura, foi construída uma estrada que passa fora da localidade das Pedreiras para poupar os seus habitantes. 4 anos depois, nada está a ser cumprido. As explorações não estão equipadas com despoeiradores. Não têm as britadeiras blindadas de forma a reduzir o ruído e a libertação de pó. E apenas uma faz lavagem de rodados dos caminhões. Ainda por cima, muitos deles continuam a passar pelo meio da povoação. As duas pequenas pedreiras, entretanto encerradas, foram cheias com lamas contaminadas, oriundas das escavações do metro e da Expo 98. E recuperação paisagística nem vê-la. Ou seja, ninguém cumpre, mas também ninguém faz cumprir. As coisas podiam estar a correr melhor, mas de alguma forma eu sinto que da parte dos industriais tem havido abertura e tem havido disponibilidade para de facto promover estas ações e de qualquer das maneiras eu acho que temos de ter consciência que de facto estas coisas não se podem fazer de um ano para o outro, não se podem fazer de um dia para o outro. Já Sócrates reconhece o fracasso do protocolo e classifica-o como uma tentativa demasiado fraca e pouco ambiciosa. Admite também que houve um excesso de licenciamentos na Rábida, mas salienta que este é um problema a nível nacional. Agora, o remédio para todas as maleitas parece ser uma nova legislação que regulamenta a indústria extrativa. O mais importante é que, a partir de agora, o Ministério do Ambiente passa a ter um parecer vinculativo. Isto é, até agora era apenas o Ministério da Economia que passava as licenças para este tipo de exploração. Agora não, passa a ser também o Ministério do Ambiente a dar parecer vinculativo. Mas, no caso da Rábida, esta alteração não vai encerrar as pedreiras há muito licenciadas. Aqui, apenas em 3 décadas, dizimou-se o que a natureza construiu em milhares de anos. Esta atividade causa uma das situações mais, digamos, irreversíveis que há no conjunto das atividades que se desenvolvem aqui na Serra, porquanto levam a própria matéria-prima e a própria partes da Serra. Aos poucos, a Rábida é levada para as obras da Grande Lisboa, Península de Setúbal e até Alentejo. Diariamente, daqui saem 1.600 caminhões carregados com 26 toneladas de brita. Só em 99 extraiu-se da serra perto de 10 milhões de toneladas de calcário, o que representa uma média de 20 toneladas por habitante. A Serra do Risco, com 380 metros de altura, é a mais alta escarpa calcária da Europa. Estava abrangida pela área licenciada. Nas negociações de 97, os industriais aceitaram trocar a falésia pela base da Serra do Risco, onde existem importantes campos de lapiaz, agora condenados à destruição. Dos 10 hectares licenciados em 48, passou-se para 170 apenas 30 anos depois. Em 2001, depois da Expo e da Ponte Vasco da Gama, as pedreiras já vão em 320 hectares. Chagas na paisagem que só em 99 renderam mais de 3 milhões de contos. Não é compreensível que se continue a dilapidar um parque natural quando existe calcário em locais menos importantes em termos de conservação da natureza. É óbvio que pode ser explorada num outro ponto qualquer aqui do país, mesmo junto a Lisboa.
da região norte há muita pedra desta. Portanto, não justifica que continue sendo dilapidado um parque natural? Eu ouvi que não. O que se está a criar aqui não são postos de trabalho nem riqueza. Está-se a criar aqui miséria, sabendo nós que há alternativas. Noutros sítios, noutras serras? Evidente, noutras serras ou noutros sítios, pelo menos não com a importância que tem a rábida. Nada justifica a não ser o dinheiro. Afinal, a serra está ali mesmo à mão das grandes obras e sempre se poupa no transporte. Em nome do lucro, retira-se da rábida o que poderia ser explorado noutras serras do país. O mesmo se passa na Serra dos Pinheirinhos, do outro lado de Sesimbra, já a caminho do Cabo Especial. Há 2 anos, Sócrates e Guterres inauguraram a primeira rede Natura 2000 da Europa, de que faz parte a Serra dos Pinheirinhos. Mas os governantes esqueceram-se das 2 enormes pedreiras que comem esta serra, a mesma onde já foi gasto $500 mil de contos na proteção de várias espécies únicas. Chega a ser bizarro como se protege e, ao mesmo tempo, se consente um atentado. O que é que havia de acontecer? Aqui nestes locais, desistir. O que já estava feito, já não abri. Você está a ver aquela ali no Zé Gal, chega ao ponto de vir até ao mar. E é do mar que melhor se percebe o que aconteceu à Serra dos Pinheirinhos. Depois, o Estado gasta milhões a combater a erosão costeira. Dinheiro que sai do bolso dos que pagam impostos. Claro que também aqui recuperação paisagística não passa de uma abstração. De todas as explorações, a Cécil é a única que cumpre a lei. À medida que vai encerrando as frentes de lavra, vai plantando espécies naturais da rábida. Nossa previsão em termos da recuperação estética, digamos, será cerca de 35, 40 anos. Portanto, as árvores que aqui temos, nomeadamente o pinheiro, atingirá, digamos, os 20 metros por essa altura. Depois há a recuperação, obviamente, dos próprios terrenos, que é a própria natureza que o faz, e eu aí não lhe sei dizer exatamente, mas estimo que seja superior a 100, 150 anos. O tempo é o problema da Cécil, isto é, por quanto mais tempo a Cécil vai continuar no Otão. As licenças das pedreiras não definem limites temporais. Estes são ditados pelas necessidades do mercado. Mas, no caso da Cécil, a situação é confusa. Apesar de a empresa negar qualquer intenção de ampliar a pedreira, há documentos que provam o contrário. O seu plano de lavra define como cota mínima os 120 metros e máxima os 350 acima do nível do mar. Já num documento oficial, estas cotas são diferentes. No memorando de uma reunião entre a Direção de Serviço de Minas, Cécil e Parque Natural, consta de forma muito clara uma ampliação em profundidade, o que só é possível baixando a cota mínima. E é exatamente isso que está escrito. Mais adiante, pode ler-se claramente que os estudos económicos que fundamentaram a privatização já previam a utilização da massa mineral existente entre a cota 120 e a cota 60. Ou seja, ao comer-se em profundidade, aumenta-se as reservas, logo explora-se durante mais tempo. Tudo isto foi negociado durante o processo de privatização. Expectativas que não foram objeto de licenciamento nem de estudos de impacto ambiental obrigatórios por lei. As expectativas que os acionistas tiveram ao comprar a Cécil no processo de privatização que o Governo levou a cabo foi a perspectiva que foi transmitida através de um caderno de encargos complementado por informações que foram solicitadas ao Governo, especificamente perguntando qual era o volume de reservas que poderia ser explorado. A resposta que nos foi dada foi que na Serra da Rábida, a pedreira que existe para a Cécil tem reservas para a fábrica trabalhar durante 50 anos. Ora, mais 50 anos de Cécil na Rábida só são possíveis aumentando as atuais reservas de 48 milhões de toneladas para 115 milhões. Sobre todas estas questões, o Ministério da Economia não esteve disponível para uma entrevista solicitada pela RTP. Como quem não deve, não teme, esta indisponibilidade fala por si. A
administração da Cécil faz gala de ter um bom comportamento ambiental. Afinal, é a única a fazer recuperação paisagística. Mas a velha fábrica do Otão, já desativada há mais de 20 anos, ali permanece, causando uma verdadeira poluição visual. Agora, finalmente, a fábrica vai ser desmantelada, mas porque o governo vai abrir os cordões à bolsa. Dos 12 milhões de contos que vão ser gastos no seu desmantelamento, 40% serão pagos pelo Estado. Uma preciosa ajuda financeira a uma empresa privada em troca da coincineração na Arrábida, que tanta indignação tem causado aos habitantes de Setúbal. Afinal, é difícil perceber que sentido faz ter coincineração num parque natural. Sócrates e a Comissão Científica Independente garantem que o ambiente no parque até vai melhorar, que as emissões para a atmosfera serão menos nocivas. No entanto, até agora ninguém calculou quantos mais caminhões carregados de lixos tóxicos vão atravessar a serra, nem o perigo que isso representa. E há ainda outro perigo que ameaça a Rábida, a expansão urbanística. Nos últimos 3 anos tem-se assistido a um boom de construção nos concelhos em seu redor. Setúbal, Palmela e Sesimbra têm crescido desmesuradamente em direção ao Parque Natural. Este é, aliás, o isco para a venda de apartamentos e moradias com vista para a serra. Pequenas localidades como Vila Nogueira de Azeitão, Vila Fresca ou Aldeia de Irmãos estão a ser descaracterizadas. As tradicionais quintas da região são retalhadas e vendidas em lotes, onde se constroem prédios de arquitetura duvidosa. É o caso da Quinta dos Foios, um fantasma do que já foi. Esta outra, de que resta apenas a velha capela, foi transformada num condomínio de luxo, denominado Casas de São Marcos. Mais uma vez, a arquitetura rasga com a traça tradicional da região. Na vila, os jogos de dominó são acompanhados de críticas ao poder. Há construções que é uma vergonha. Azeitão era muito mais bonita? Não era. Vamos estragar Azeitão, acha? Estragar Azeitão. A minha opinião é que já casaria mais. É a minha cooperativa que é para vir para aí gente de toda a maneira em feitio que é gente a mais. Para sítios que é claro. Arrancam as árvores, põem casas, põem blocos de cimento e mais ali naquela cooperativa aquilo é um abuso de casas. Há uma coisa aí que eu não sei. E aquilo era vivendas e agora ao pé das vivendas começaram a fazer paredes, uma marrasca, é uma coisa. Está aí coisa aí, não sei como está. Como está o tesouro, aquilo que estão fazendo um Leiros, que é uma vergonha. Aquelas casas que estão fazendo um Leiros, aquilo parece um esquece para porcos. Onde é que é? Em Oleiros de Azeitão, é mais à frente. É uma vergonha, não tem. Sei como está, deixa uma coisa aqui. Aquilo, a gente ia a Serra da Arábia. Agora tem aqui uma marracha ali, não se vê nada. Taparam a frente toda a rata, está tudo também, não sei como está. Ou quem dá a ver isto. Deixa construir uma coisa agora. Deu cabo do Rio, deu cabo do Rio. Aquilo é uma vergonha. O caso mais gritante é um prédio que está a ser construído em pleno Parque Natural. Uma história insólita que exemplifica bem como funcionam as entidades responsáveis no nosso país. Olha, aqui nos Casais da Serra há um terreno que foi doado pelo meu pai em 65. Foi doado pelo meu pai à Junta de Freguesia de Azeitão para uma escola aqui nos Casais da Serra. Havia muitas crianças e era preciso uma escola primária. E então meu pai fez logo, entregou. Foi demarcado, nunca se fez escritura, não valia a pena porque eu tinha aqui tanta coisa, nunca se fez escritura, mas foi demarcado com marcos da Câmara Municipal de Setúbal e os nossos marcos à roda. Havia uma escola que funcionou durante vários anos, e um jardim de infância pequenino, era uma escola pré-fabricada, mas que pertencia, de repente, as crianças foi desertificando, há pouca gente nos Casais da Serra, e eu hoje vejo com espanto que esse terreno tem um prédio implantado onde vão fazer 21 apartamentos.
Como é que se sente? E fico espantado, tenho pena, acho que a Junta de Freguesia tinha a obrigação de tomar providências no assunto. Como é que é? Não sei. E não se sente traído? Sinto-me traído e sinto-me roubado. Ou seja, a Câmara de Setúbal arrecadou o dinheiro da venda de um terreno que não era seu. Sobre esta história, apesar de várias insistências da RTP, a autarquia recusou-se a prestar qualquer informação. Quanto ao Parque Natural, refugiou-se no facto do terreno estar classificado zona urbana. A rábida mais parece um animal acossado por vários lados. A expansão urbanística, a coincineração, mas acima de tudo a extinção lenta provocada pelas pedreiras. Muitos gostariam que o Ministro do Ambiente tivesse aqui o mesmo punho de ferro que manifestou no processo de queima de lixos industriais. Mas na defesa da rábida, Sócrates não tem essa determinação. O Estado tem sempre o poder de expropriar. Sempre. Esse é um poder que está disponível para o Estado. E vai fazê-lo? Não, isso eu não devo dizer que eu vou fazer, nem posso pronunciar em teoria, de forma abstrata. O Estado e os ministros só se devem pronunciar sobre coisas em concreto. Quando os valores que estão em causa, os valores ambientais, forem de tal forma importantes que a atividade, que entretanto foi licenciada ao abrigo de outros, com outra cultura, digamos assim, e com outros objetivos, tiverem por em causa esses valores, eu acho que o Estado tem todas as condições para indemnizar. Não põe em causa, Sr. Ministro? Não, eu acho é que nós temos que ver as coisas em concreto. E o Ministro não acha por isso simplesmente as pedreiras deviam sair daqui? Eu acho que as pedreiras na Rábida devem ser fortemente limitadas. O futuro é o fim da Serra da Rábida. Isso é o fim da Serra da Rábida, não vale a pena. Quer dizer, esta beleza natural que existe desaparece completamente. Os engenheiros vieram, mediram, olharam. Havia árvores velhas. Mandaram deitar abaixo e os homens deitaram. Sem lamentos, sem ais, as árvores caíram. Mas os engenheiros não puseram mais. Em seu lugar, apenas 3 cardos envesados refloriram. E os cardos vis são gritos de revolta das sombras errantes pelo ar, das sombras que tinham por abrigos aqueles freixos antigos que o machado foi matar. As sombras gritam, mas os engenheiros não põem freixos novos no lugar. Parque Natural que o Estado protegeu com leis, quem acaba por vencer são os interesses económicos. É, afinal, o triunfo das pedras. Para a semana, e a propósito do Ano Internacional para o Voluntariado, o Planeta Azul dá-lhe 3 exemplos de como jovens contribuíram para preservar e melhorar o ambiente, e isto divertindo-se. Boa tarde, até para a semana.